A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 7 do terceiro trimestre, que traz por título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia está sendo atacada e nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Se você não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também CJDB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos gravando videoaulas e também dinâmicas, viu? Da lição de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Tanto que a dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal. Toda semana tem dinâmica, já peço oração, viu? E se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, #AmoDinâmica, que eu vou deixar para o Senhor todo especial. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula, que eu creio que será uma bênção em nome de Jesus. Lição de número 7 dos adultos do terceiro trimestre com o título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Ou seja, a Bíblia está sendo atacada constantemente. E quando nós falamos que a Bíblia está sendo atacada, eu estou falando da nossa fé. Até porque a Bíblia Sagrada para a gente é o único livro de regra, é o único nosso manual de fé, é onde tem tudo aquilo que nós precisamos saber para com a nossa salvação. Por isso que no textuário o pastor colocou o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda escritura, devidamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. E a Bíblia Sagrada, ela é toda inspirada, por isso deve ser respeitada, reverenciada, porque ela não tem a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, ela é a palavra de Deus e precisa ser respeitada, precisa ser seguida em tudo aquilo que ela nos ensina, tá bom? Mas quando eu estou falando com relação a isso, não estou dizendo que toda a Bíblia Sagrada foi Deus que disse. Você sabe muito bem que na Bíblia Sagrada tem palavras, tem frases que quem disse foi o diabo, foi mentiroso, foi adulto e assim por diante. Mas pastor, por que na Bíblia Sagrada tem a palavra desse povo? Para que nós pudéssemos entender que tem pessoas, irmãos, que vão deturpar, tem pessoas, meus irmãos, que vão tentar inibir, tem pessoas que vão tentar destruir a nossa fé, utilizando a própria Bíblia Sagrada. O diabo, ele fez isso. Tentou enganar a Cristo com a própria palavra, mas Jesus Cristo o repreendeu e o combateu com a própria palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos ter conhecimento para que nós possamos responder a todo mundo conforme diz a Bíblia Sagrada. Na verdade prática, o comentarista colocou o seguinte, a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Não tem por fugir, meus irmãos. A Bíblia é verdade, todos os versículos são verdades, cientificamente, moralmente, espiritualmente. A Bíblia Sagrada não tem erro algum. Por isso tem que ser respeitada, independente dos anos, da época. A Bíblia já está velha, precisa ser renovada. Isso é mentira do inimigo. O inimigo, irmãos, quer tirar a tua fé. O inimigo quer acabar com as igrejas. Mas em nome de Jesus nós vamos continuar vencendo, porque a igreja é o povo de Deus aqui nesta terra. Por isso nós devemos conhecer o livro que está como regra de fé para todo cristão que quer morar no céu. Vamos agora para os objetivos da lição. Se você é professor, sabe muito bem que o objetivo é aquilo que você deve alcançar depois de ter ministrado a sua aula. Em outras palavras, é aquilo que os seus alunos vão precisar estar aprendendo após o seu ensinamento. Primeiro objetivo, destacar os aspectos desconstitucionalistas e relativistas a respeito da Bíblia. Parece estar falando em mistério, hein? Explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. Afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Essa deve ser a nossa preocupação, essa tem que ser a nossa meta, o nosso foco com relação à palavra de Deus. Precisamos cumprir com esses objetivos para que os nossos alunos possam aprender cada vez mais. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Eu recomendo que você faça a leitura, até porque são poucos versículos, e eu tenho certeza que vai facilitar o entendimento da sua turma, tá bom? Vamos para a nossa introdução, que é fundamental. Você fazer aquela introdução abençoada, para que você já possa entender a necessidade do tema, e também se preparando e abrindo o coração, viu? Porque é alimento forte em nome de Jesus. Vamos para a nossa introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos.
Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares foram queimados. Outras vezes, a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta, desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Veja só, meus irmãos, mesmo a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela foi atacada desde o seu início. Muitas pessoas tentaram destruir a Bíblia por completo. Claro, irmãos, que muitas Bíblias já foram queimadas, já foram destruídas, mas a intenção era destruir totalmente, para que ninguém tivesse acesso à Bíblia Sagrada. Mas pastor, por que destruir um livro? Porque esse livro é a palavra de Deus, e a palavra de Deus corrige, a palavra de Deus exorta, a palavra de Deus doutrina, e é isso que as pessoas não querem. As pessoas querem levar a sua vida ao seu bel prazer, querem continuar na prática do pecado, e que ninguém lhe acuse, ninguém fale contra. E você sabe também que a Bíblia Sagrada, ela é doutrinadora, ela vai dar orientação, como você deve se comportar, como deve ser o casamento, como devem ser os seus filhos, como devem ser as atitudes, seus comportamentos. Então a Bíblia Sagrada, irmãos, ela coloca um padrão na sociedade. E é esse padrão que a sociedade não quer. A sociedade quer continuar na prática do pecado e que ninguém acuse, que ninguém fale. Mas para isso Deus levantou uma igreja e nos deu autoridade para que nós possamos pregar a verdade, falar sobre Jesus, mostrar que tem pessoas que irão para o céu e tem pessoas que não irão. E isso por causa das nossas atitudes. As pessoas que vão para o céu não porque são melhores, não. E as pessoas que não vão para o céu porque são piores. É porque essas pessoas escolheram o caminho largo e deixaram de passar pela porta estreita. E você já sabe, para morar no céu, precisa entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho apertado, mas no final vai chegar até o céu. Meu Deus do céu, viu? Tentaram destruir a Bíblia, mas ninguém conseguiu e nunca vai conseguir, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e tenha certeza que Deus sempre estará preservando, guardando de todo mal, em nome de Jesus. Hoje não é diferente, infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzido, mal interpretado e, portanto, mal aplicada. Em outras palavras, ninguém quer ser corrigido. Quando fala comportamental, é porque a Bíblia Sagrada ensina qual deve ser seu comportamento. A Bíblia deixa bastante claro, irmãos, que as pessoas que querem morar no céu, a questão é essa, as pessoas que querem morar no céu precisam andar em novidade de vida. Precisa matar o seu eu, precisa matar a sua velha natureza, para que a natureza de Cristo possa brotar em nossa vida. E você sabe muito bem que as pessoas que não conseguem matar a sua natureza, a sua velha natureza, a natureza pecaminosa, essas pessoas não vão morar no céu. E se as pessoas, pastor, não vão morar no céu, vão morar onde? É isso que ofende as pessoas. Elas não gostam de ouvir onde vão morar. Elas gostam de praticar o pecado e que ninguém fale mal, que ninguém acuse, que ninguém fale que essas atitudes é contrária à vontade de Deus. O que a sociedade quer é que a igreja esteja aplaudindo suas ações, esteja dizendo, está muito bem, não tem nada não, você pode fazer o que quiser. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. É por isso, irmãos, que por muito tempo nós fomos chamados como protestantes, porque sempre estávamos protestando contra o pecado. Hoje em dia já mudou, né? É evangélico, é gospel, só o sangue de Jesus. A igreja tem perdido essa característica de ser protestante, de estar protestando contra o pecado. Você sabe também que já existe até muitas igrejas que estão aceitando o pecado, estão ficando assim, ó, inchadas, cheias não, porque estão inchadas. Daqui a pouco está tudo vazio. Sabe por quê? O que faz a pessoa permanecer na igreja é a palavra. O que faz a pessoa estar na igreja, ficar na igreja, é um bom alimento de Cristo Jesus. E um bom alimento só é tirado da Bíblia Sagrada. Por isso que a Bíblia continua sendo a verdade, a Bíblia continuará sendo a verdade, e nós precisamos continuar pregando a verdade. Por isso, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e nós precisamos pregar segundo a vontade de Deus em nossas vidas, nossa igreja, nossa sociedade, em nossa família. A Bíblia precisa ser ensinada e pregada constantemente. Meu Deus do céu, que alimento forte é esse, pastor? Calma, calma, só está apenas começando, viu? Meus irmãos, a Bíblia está sendo atacada constantemente e nós precisamos estar vigilantes e atentos para que o inimigo não venha tirar também a nossa fé. Devemos estar atentos, viu? Por isso que vamos agora para a hora de refletir o que nós vamos estar estudando um pouquinho nesta lição. A Bíblia é sempre a atual palavra de Deus, ou seja, a Bíblia não fica velha, ela está atual, ela foi atual no passado, no presente e no futuro, até porque
porque quem inspirou a Bíblia Sagrada foi Deus. E Deus consegue contemplar passado e presente no mesmo momento. Por isso que a Bíblia Sagrada sempre é a atual palavra de Deus. Basicamente, esse conteúdo mostra o processo de desconstrução e de relativização que certos mestres estão fazendo com a Bíblia. A construção de a narrativa e a criminalização da opinião, que enaltece os valores da Bíblia. Preste atenção com relação a isso, viu? A promoção de novas metodologias de interpretação, bem como novas teologias a partir da Bíblia. E, finalmente, a afirmação cristã da Bíblia com a inerrante palavra de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, você sabe muito bem que tem alguns temas que estão na Bíblia que nós precisamos ter muita sabedoria para pregar, senão nós podemos ser presos. Esse vídeo, por que eu estou aqui falando, de acordo com o tema que eu venho falar, com as palavras que eu venho falar, esse vídeo pode ser tirado do ar. Por que isso? Porque está sendo criminalizado. Nós não podemos trazer certo ensinamento, precisamos ter sabedoria no administrar, sim, mas a palavra de Deus precisa ser pregada em todo o tempo, porque Deus nos deu essa autoridade. Mas como eu disse, precisamos ter sabedoria. Nós podemos falar a verdade de várias maneiras, mas a verdade precisa ser dita, porque é assim que Deus nos chamou, e é assim que Deus nos capacitou, e é assim que está escrito na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, que Deus possa levantar homens e mulheres de Deus determinados, com coragem de falar a verdade, segundo o Espírito Santo colocar em sua boca, em nome de Jesus. Pois é, meus irmãos, vamos dar início agora ao estudo do nosso primeiro tópico, que traz por título o seguinte: a Bíblia e o espírito desta era. Item 1, a desconstrução. Item 2, o relativismo. Meu Deus do céu, é alimento forte, viu? Vamos para o item 1, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominada de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo, o paradigma cultural, se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo o seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquele que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso é a relativização das Escrituras. Ou seja, meus irmãos, com o passar do tempo, os nomes foram mudando, mas o ataque continua o mesmo. A Bíblia é velha, é antiquada, não está modernizada. A Bíblia Sagrada não fala sobre tudo. A sociedade que Jesus Cristo viveu era uma, a sociedade de outra era hoje. Ou seja, existem vários argumentos para dizer que a Bíblia Sagrada é velha, é antiquada e assim por diante. Mas na verdade a Bíblia ela é atual. A Bíblia ensina tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. E é isso que o povo não quer. Que muitas das pessoas desacreditam da existência de Deus, desacreditam da questão da fé. Então por que seguir a Bíblia Sagrada? Para muitos líderes, para muitas pessoas, a Bíblia é um grande atraso na vida da sociedade. Se não fosse a Bíblia Sagrada, tem pessoas que pensam que a sociedade estaria melhor, mais desenvolvida e na verdade mais cheia de pecado. Se com a Bíblia Sagrada sendo pregada, sendo orientada, mesmo assim o pecado tem tomado conta de vários lugares e até mesmo de igreja. Imagine só se não houvesse a Bíblia Sagrada, se não tivesse os pregadores, os pastores ensinando, doutrinando, a sociedade já estaria perdida. A causa dessa sociedade ainda existir é exatamente a Bíblia, é o povo de Deus, que nós estamos aqui, mas como sal da terra, preservando ainda a natureza de Cristo, preservando ainda a nossa fé, preservando ainda os bons costumes. Quando a igreja for tirada daqui, só o sangue de Jesus. Por isso, irmãos, vamos continuar falando e pregando a verdade, porque a Bíblia Sagrada tem que ser pregada em qualquer lugar, em qualquer época, porque ela é atual e faz parte da nossa vida. Vamos agora para o nosso primeiro tópico, o item 2 da nossa revista, que vai estar tratando acerca do relativismo. Ou seja, o que significa, como nós devemos lidar com esse sistema, tá bom? Vamos lá. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetros por meio do qual se possa dizer o que é certo, o que é errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre outros vários. Hebreus capítulo 13, versículo de número 18. Pois é, meus irmãos, em outras palavras, meus irmãos, tudo é relativo. Ou seja, a verdade não existe.
A verdade, segundo esse relativismo, exatamente é isso. Depende do ponto de vista que você está olhando. Depende do lado que você está olhando. Logo, a Bíblia Sagrada é mais um ponto de vista dos autores da Bíblia de muito tempo atrás. Logo, não pode emitir opinião no tempo de hoje. É esta a visão que as pessoas têm da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é velha e essas opiniões que foram dadas eram para o tempo passado. A sociedade é diferente, o comportamento é diferente, a igreja é diferente. Logo, nós precisamos também ter novas ideias. Porque hoje, como a sociedade mudou, a Bíblia Sagrada precisa também se adequar à nova sociedade. E isso é o que é ensinado, mas nós sabemos, irmãos, que o Deus que escreveu a Bíblia Sagrada, ele não muda. Era no passado, presente e continuará sendo no futuro. O mesmo Deus, ele não muda. Por isso nós devemos estar respeitando, seguindo o que está escrito e jamais permitir que a Bíblia seja alterada, porque ela continua sendo verdade, mesmo que você não acredite. Ah, pastor, mas o povo não acredita. Ela continua sendo verdade. Ah, mas o povo cientista está dizendo que é mentira. Ela continua sendo verdade, porque a Bíblia, quem dá autoridade, a Bíblia, para ser a palavra de Deus, não são os homens, não são os cientistas, é o próprio Deus que nos deu autoridade na Bíblia Sagrada para que ela possa ser a palavra dele. Por isso vamos respeitar e vamos seguir e não vamos concordar com o relativismo. A Bíblia só tem uma verdade e tem que ser pregada e ensinada constantemente. Por isso, irmãos, nós devemos amar, ler, estudar e pregar a Bíblia Sagrada, porque ela é a verdade. Vamos agora para o nosso segundo tópico da nossa lição, que traz por título a Bíblia e o politicamente correto. No item 1, a criação de uma narrativa. No item 2, a criminalização de opinião ou da opinião. Vejamos o seguinte, a criação de uma narrativa. No item 1, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Salmo de número 11, versículo 13. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório e impensado. Não, trata-se de uma narrativa ardilosamente construída como fim de destruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Ou seja, irmãos, estamos sendo atacados constantemente. E isso é algo pensado, é uma estratégia que o inimigo tem utilizado para destruir a igreja, destruir a família, destruir a Bíblia Sagrada, que cada vez mais, se as pessoas desacreditarem do que está escrito, acabou a igreja. Porque o que nós pregamos, o que nós ensinamos é o que está escrito. E se a pessoa não acredita, se a pessoa não segue o que está escrito na palavra de Deus, não tem mais igreja, não tem mais fundamento nenhum, porque a Bíblia Sagrada, ela é o nosso único livro e a única regra de fé, é o que nós devemos seguir e obedecer. Agora, para isso, você precisa acreditar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você tem que entender que ela é a palavra de Deus, porque assim você vai ter temor e respeito ao estiver lendo, quando perceber que Deus está conduzindo você para um comportamento diferente, uma atitude diferente, exigindo de você tais comportamentos, você vai entender, é na palavra de Deus, por isso que eu devo seguir e fazer constantemente. É a partir desse momento, irmãos, que cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova modalidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Por esse novo modelo, está correto fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia e espaços públicos, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12 e 14. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia Sagrada. Ou seja, ler a Bíblia tornou-se errado. Seguir a Bíblia tornou-se errado. Fazer a vontade de Deus tornou-se errado. E qual é o padrão certo? Fazer tudo o contrário do que está escrito. Então, se você quiser receber aplausos da sociedade, você tem que ir de encontro com a Bíblia. Você tem que fazer a vontade da sociedade. Mas nós estamos aqui para cumprir com a palavra. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos agora para o nosso item 2 do tópico 2, tá bom? A criminalização da opinião. E isso está acontecendo constantemente. Cada vez mais tem pastores sendo presos por pregar a Bíblia Sagrada. Por isso vamos ter mais entendimento e sabedoria para sabermos como nós devemos pregar a palavra de Deus. Mas ela precisa ser pregada constantemente. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Mateus capítulo 10, versículo de número 22. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados
e banidos para que não possam falar a verdade. Ou seja, irmãos, estamos sendo atacados constantemente. E você sabe também que existe essa política do politicamente correto. Quer dizer o seguinte, o correto é fazer a vontade do mundo. O correto é fazer o que a sociedade gosta. O correto é fazer de tudo para que possa haver paz. E para que possa haver paz, você não pode pregar a verdade. Você não pode pregar o que está escrito. Que quando você prega contra o pecado, quando você prega sobre os temas polêmicos da sociedade, a sociedade não gosta, começa a se levantar, começa a dizer que você é homofóbico, começa a botar você vários nomes contrário à Bíblia Sagrada, contrário à vontade de Deus. Mas por que isso? Porque você está pregando a verdade, porque você está anunciando a verdade. E isso a sociedade não quer. Por isso que existe o politicamente correto. O que é isso, pastor? É quando você deve pregar o que a sociedade gosta. Você tem que falar a mesma linguagem da sociedade. Só que quando nós estamos falando a linguagem da sociedade, nós estamos deixando Deus de lado. Quando nós falamos a linguagem da sociedade, nós estamos dizendo que é melhor ser amigo da sociedade, amigo deste mundo, do que amigo de Deus. Porque você sabe muito bem, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aquele que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. A quem você quer ser amigo? Você quer ser amigo de Deus ou você quer ser amigo do mundo? Essa é a sua escolha. Mas nós que queremos morar no céu, devemos ficar do lado da Bíblia Sagrada e pregar constantemente a verdade. Eita, meu Deus do céu, viu? Alimento é forte, pastor. Mas vamos continuar pregando e falando de Jesus constantemente. Pois é, meus irmãos, não podemos abrir mão da Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que traz por título A Bíblia e o Outro Evangelho. Item 1, uma nova metodologia. Item 2, novas teologias. Precisamos preservar a Bíblia Sagrada e aquilo que nós aprendemos com os patriarcas da igreja, com os pais da igreja. Precisamos respeitar e seguir a palavra do Senhor, tá bom? Deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para pastores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos fornecendo slide, vídeo chamada. Vou deixar passando aqui agora um vídeo para você ver os nossos materiais. Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Mas pastor, são muitos materiais. É isso aí, todos esses materiais nós enviamos no nosso grupo VIP. Já quero mandar partidão para todos vocês que são membros do nosso canal. Meu Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Aquele grupo é abençoado, viu? Haja material, todo dia tem material novo no nosso grupo VIP, onde enviamos subsídios teológicos, artigos, gráficos, resumos, cartazes, dinâmica por escrito, dinâmica por vídeo, vídeo-aula. Tudo que você precisa, nós estamos enviando para os membros, tá bom? Se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa estar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo, eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas. E se você quiser ainda, para facilitar a sua vida, vou deixar passando aqui agora meu WhatsApp, porque assim você pode conversar diretamente comigo. Eu atendo todo mundo, tá bom? Mas sem demora, vamos para o nosso terceiro item. Item 1 do tópico 3 da nossa revista, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que ela fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante, dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica, centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, o outro evangelho, Gálatas capítulo 1, versículo de número 9.
19. Deixa eu facilitar a sua vida. Irmãos, quando vem esse título, uma nova metodologia, é que as pessoas desacreditam da Bíblia Sagrada e acham que pode melhorar. De acordo com o entendimento de hoje, muitas pessoas acreditam que pode melhorar o que está escrito, com a linguagem mais simples, uma linguagem mais clara, para que as pessoas possam ter entendimento. Mas não do que o autor disse, mas sim com relação à atualidade. É como se quisesse tirar o que está escrito na Bíblia Sagrada, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e colocar essas atualidades. Como deve ser o comportamento hoje, a atitude hoje, de acordo com a sociedade atual. Mas nós sabemos, irmãos, que o padrão bíblico é o mesmo. O comportamento tem que ser o mesmo. As nossas atitudes têm que ser o mesmo. Aquilo que era pecado no passado, continua sendo pecado. Aquilo que não podia ser feito no passado, não pode ser feito hoje. Nós precisamos ter respeito. Mas quando fala essa questão da nova metodologia de interpretação, está dizendo o seguinte: o autor da Bíblia não tem importância nenhuma. O que vale agora é a interpretação. É como eu estou interpretando, é como eu estou entendendo. Sem falar, irmãos, que existem pessoas que entendem a Bíblia, mas espiritualmente, da forma espiritual, como se tudo ali é sentido espiritual. Nós não acreditamos da Bíblia dessa forma. Para nós, que somos cristãos da Assembleia de Deus, a Bíblia Sagrada tem que ser interpretada literalmente. Claro que existem textos que precisam ser tidos como simbólico, mas a maioria da Bíblia tem que ser tida, tem que ser ensinada, tem que ser pregada como literalmente, porque nós acreditamos no que está escrito na Bíblia. Como já disse, existem textos também que são simbólicos, mas a Bíblia Sagrada não é toda simbólica, não. A Bíblia Sagrada tem que ser cumprida constantemente. Meu Deus do céu, é tanto ataque, pastor, com relação à Bíblia Sagrada, e nós precisamos estar atentos a isso, porque quando se fala de Bíblia, fala da nossa fé, da nossa crença, em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso tópico 3, o item 2 da nossa revista, Novas Teologias. Em outro evangelho, também possui sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova significância. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social, João capítulo 6, versículo 26. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico, homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destrói desse é considerado fascista, homofóbico, discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Ou seja, o que está na moda agora, irmãos, é a questão do evangelho social, ecumênico, homoafetivo. Ou seja, nós não podemos pregar a verdade. A verdade que nós estamos pregando não pode ofender ninguém. Quando a palavra ofende alguma pessoa, a palavra tem que ser mudada, tem que ser mais doce, mais agradável, para que possa mexer no seu ego. Você não pode pregar o que a Bíblia Sagrada diz, você tem que pregar o que o povo quer ouvir. E isso não é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia Sagrada é a única verdade e tem que ser pregada como está nela e não ser modificada por causa do povo. Até porque quem diz que assim o povo vai acreditar? E quando nós falamos que as pessoas acreditam na Bíblia, estamos falando de transformação de vida. Nós devemos pregar que Jesus Cristo transforma o homem. Jesus Cristo muda a natureza do homem. Jesus Cristo transforma o homem. Jesus Cristo liberta o homem. Mas é isso que a sociedade não quer. O povo quer continuar na prática do pecado, quer continuar fazendo as coisas erradas e não quer prestar conta da sua vida a ninguém. Só que nós temos um Criador e mais cedo ou mais tarde Ele vai nos chamar para que nós possamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. E é nesse momento que vai ter choro, nesse momento vai ter tantas lamentações, mas não vai adiantar nada. Eita, meu Deus do céu, viu? Se você estiver gostando dessa aula, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like todo especial, tá bom? Vamos para o nosso quarto tópico da lição número 7 dos adultos, tá bom? Com relação ao seguinte: a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. No item 1, revelada por Deus. No item 2, inspirada por Deus. As pessoas podem querer modificar, poder destruir, mas ninguém consegue, porque a Bíblia continuará sendo a palavra de Deus. Que você creia, que você não creia, que você obedeça, que você não obedeça, que você goste ou que você não goste, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Item 1, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com a mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Deus revelou através das páginas da Bíblia Sagrada. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17.
Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como heresia. E isso não vem da parte de Deus. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 ao 4. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parece anjo de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos palavras assim, que vinha deturpar a Bíblia Sagrada, que não dê crédito da Bíblia Sagrada, que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, esses pregadores, esses pastores, esses teólogos têm que ser dito como falso profeta. Não pode ser obedecido, não pode ser seguido, senão acabar ferindo o teu coração, vai acabar minando a sua fé, vai acabar tirando você do propósito de Deus. E tenha certeza, irmãos, que todas as pessoas que querem isso estão afastadas do Senhor, já não conseguem ouvir mais a voz de Deus. Todas as pessoas que querem transformar a Bíblia num livro comum, todas as pessoas que não lêem a Bíblia Sagrada com a palavra de Deus, pensam que é mais um livro que foi escrito pelo ser humano. Essas pessoas não são modificadas, não são transformadas e não são libertas. E se não são, logo também não vão morar no céu. E eu sei que você quer morar no céu, viu? Por isso você deve acreditar que a Bíblia Sagrada foi revelada por Deus e precisa ser seguida como está escrita. Meu Deus do céu, pastor, os ataques têm sido grandes, viu? Mas vamos vencer em nome de Jesus. Quarto tópico, o item 2, inspirada por Deus. Essa é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por isso foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. As outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Ou seja, irmãos, a inspiração para escrever livros na autoridade da Bíblia acabou com João. João foi o último apóstolo inspirado por Deus para escrever livros inspirados na sua totalidade. Claro que Deus não pode nos dar inspiração. Eu, por exemplo, escrevi esse livro, olha, o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus, nova terra, tá bom? Custa apenas R$30 e eu envio para qualquer lugar do Brasil. Quem quiser comprar, pode me chamar aqui no meu WhatsApp, tá bom? Qualquer lugar do Brasil eu envio com frete grátis. Custa apenas R$30. Descomplicando a Escatologia. É algo sensacional. Claro, irmãos, que Deus me deu entendimento, mas o livro não é inspirado por Deus, da mesma forma que João escreveu Apocalipse. Não é que João tinha mais conhecimento, mas porque o Espírito Santo inspirou o que ele deveria escrever e o que não deveria escrever. E essa inspiração acabou com ele. Hoje Deus nos usa, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, mas a inspiração plena e total da Bíblia Sagrada encerrou com João. E por isso, irmãos, nós devemos respeitar o que está escrito. Se terminou com João, como é que nós vamos estar modificando a Bíblia Sagrada se ela foi inspirada por Deus e depois de cessou esse momento de inspiração com relação às Escrituras Sagradas? Vamos vigiar, irmãos. Essa intenção do inimigo, irmãos, é destruir a nossa fé, acabar com a nossa comunhão, trazer desunião dentro da igreja e fazer com que o pecado entre nas igrejas. O grande foco é esse. É tirar tudo aquilo que a Bíblia Sagrada condena, permitindo assim o povo fazer, porque o povo vai gostar de fazer a prática do pecado e isso não aceita na igreja. Já pensou, irmão, se as igrejas aceitarem a prática do pecado, as igrejas vão existir assim, ó. Mas a Bíblia deixa bastante claro. Jesus Cristo diz, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Meu Deus do céu, já vou para a conclusão, viu? Esse vídeo está ficando longo. Vamos para a nossa conclusão. Vimos, portanto, nesta lição, que há toda a narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ela precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes
e não o homem de se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos julgar, rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou tocá-las pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre estará atual, relevante para a humanidade. Que você queira ou que você não queira. Que você acredite, que você não acredite, que você goste, que você não goste, mas a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, está atualizada, precisa ser seguida, e quem quiser morar no céu, precisa obedecê-la, não tem como fugir. Quem quer morar no céu, precisa obedecer o que está escrito, da forma que está, e não modificar para cumprir com o seu ego, não modificar para fazer a sua vontade. É você que tem que fazer a vontade de Deus, e não Deus fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Vou encerrando aqui, deixando a paz do Senhor, perguntando se você gostou, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sino, deixe o like todo especial, faça seu comentário. E se você quiser, venha ser membro para receber todo o nosso suporte em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.